A graciosa paz de Cristo a todos vocês, passando para um momento de reflexão, convidando você a meditar na palavra de Deus neste momento. Eu quero deixar aqui, irmãos, duas leituras na palavra de Deus, para que tenhamos um momento de reflexão neste momento, na Santa Palavra. O primeiro é em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 39 e 40, que diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, bendito seja o nome do Senhor, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Louvado seja Deus. A outra leitura fica aqui no livro de Lucas, quero deixar essa leitura também para os irmãos, para a nossa meditação, a partir do capítulo 1, versículo 67, que diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Versículo 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Aí tem um versículo, irmãos, o versículo 72, Peço perdão aos irmãos, que é uma área aberta, perto da estrada, então muito barulho tem hora, que os irmãos compreendam, em nome de Jesus. O versículo 72 diz assim: para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto. Aí o verso 73, e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Palavra do Senhor. Senhor, te dou graça neste momento por tua palavra. Me coloco em tuas mãos, Espírito Santo, rogando que o Senhor nos ilumine e nos esclareça na tua palavra. Em nome de Jesus, assim eu peço. Amém. Primeira leitura, queridos irmãos, se encontra aqui, como foi lida no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39 e versículo 40. É sobre a questão. Veja, o apóstolo Paulo aconselhou os irmãos a procurar, a profetizar, E a Bíblia nos ensina que quando nós nos enchemos do Espírito, a tendência é profetizarmos, no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo nos deixou também um conselho aos irmãos, à igreja de Coríntios, de que os irmãos não proibissem, o falar em línguas, porque isso é tirar o direito do adorador de adorar a Deus em espírito e em verdade. Assim entendo, pela graça de Deus. E esse direito de adorar a Deus em espírito e em verdade foi dado ao adorador pelo próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que a gente viu lá em Zacarias, Deus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 67 por diante, 74, a Bíblia afirma que Deus nos libertou para adorarmos a Ele sem medo, sem receio. Somos livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então eu gostaria hoje de deixar aqui estas palavras, e lembrar para os amados irmãos, até aqueles que estão também, assim como eu, de frente de obra, que Deus concedeu ao adorador o direito de adorar. O dom de falar línguas é um dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem concede esse dom, para que venhamos usar não só esse dom, mas como os demais dons que Deus nos concede para a edificação, da sua igreja, Você está entendendo? Então, o que é que eu entendo? Se Deus nos deu um dom, é para usar. E é a vontade de Deus que a gente faça uso desse dom. Então, quem ora em língua, edifica-se a si mesmo. Quem profetiza, edifica a igreja. Mas todos, quando são usados para a glória de Deus e para a edificação da igreja, conforme o propósito de Deus. Então, meus amados, tanto a minha pessoa, como as demais pessoas que possam ouvir estas palavras,
reflita bem, porque a gente vê que Paulo orientou os irmãos a adorar a Deus com ordem e decência. Paulo explicou a importância de cada dom espiritual e orientou os irmãos, esclareceu os irmãos o benefício de cada dom quando ele fosse usado. Explicou que a profecia seria mais importante, porque beneficiava, a profecia ela é dita de uma forma mais clara, louvado seja Deus, quando você está orando a Deus e está falando em língua, as pessoas não sabem, o que você está falando, só Deus, só o Espírito compreende, porque em Espírito falamos de mistérios, louvado seja Deus. Então Paulo ele orientou a igreja de Corinto a ter um domínio dos dons e a usar esses dons de uma forma equilibrada, de uma forma que tanto os incrédulos como os próprios crentes fossem edificados pelo poder de Deus e alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, finalizando esta pequena palestra, se possa assim chamar, sobre a questão de dons espirituais, eu deixo também aqui um conselho, A gente não vê Paulo proibindo, Paulo disse bem claro, não proibais falar em língua, ou seja, em outras palavras, não tire do adorador o direito de adorar. Agora, o adorador, ele tem que ter em si essa consciência, que o culto tem que ter equilíbrio, tem que ser com ordem e com decência, mas sempre se respeitando o direito de cada um, para a glória de Deus, para que haja unidade e paz no ambiente, e assim se manifeste a presença do Todo-Poderoso, alcançando vidas, tanto cristãs como não cristãs. Qual é o conselho, pastor? O conselho é o seguinte: a gente tem visto, temos visto aí algumas lideranças que elas questionam quando o irmão dá glória a Deus alto, quando o irmão está cheio do Espírito, quando o irmão está profetizando, ou falando em línguas, falando mistério, falando línguas estranhas, adorando a Deus com aquela liberdade, E alguns têm, de certa forma, questionado, E outros têm até proibido, Não pode dar glória, Não, línguas estranhas aqui não é aceitável, Isso aí, irmão, é coisa de homem, Porque o que vem de Deus é para a edificação da obra de Deus, para a glória de Deus, e ninguém impede o operar do Espírito Santo. E se o Espírito Santo deu o dom, é para usar, irmãos, para usar com ordem e decência, para a glória do nome do Senhor. Mas não proíbe as pessoas de adorar a Deus, Não tire do adorador o direito que lhe foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, de adorar Ele em espírito e em verdade, no poder e virtude do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Seja assim, cheio do Espírito, e profetize como no dia de Pentecostes. Seja um crente cheio, Esse conselho aqui, de tomarmos cuidado para não querermos barrar as pessoas de adorar a Deus, que isso aí é terrível, Irmãos, se o Espírito Santo deu o dom, quem somos nós para barrar alguém de glorificar a Deus ou adorar a Deus? Se agirmos dessa forma, as lideranças que estão de frente, coibindo o crente de dar glória a Deus, coibindo o crente de glorificar ou de falar línguas estranhas, ou até mesmo pensando mal, de alguém que está falando mistério, Se fazemos estas coisas, não fazemos na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo não sabe, com certeza sabe, o que nós estamos pensando a respeito das pessoas. Então, tudo está no controle de Deus, é para a glória de Deus, porque o Evangelho que nos foi anunciado e que agora nós anunciamos, é um Evangelho de poder e glória, onde o Senhor confirma sua palavra com sinais, com prodígios e maravilha. E o Espírito Santo que está conosco é quem nos capacita
e quem nos dá os dons necessários para proclamarmos a Cristo e fazermos a sua obra, tanto no ministério como no campo missionário. Então, meus amados, quando Pedro disse para Jesus, Pedro falou para o Senhor Jesus, lá em João 63 ali por diante, né, o Evangelho de João, e Jesus estava falando e o povo achou que o discurso era muito duro e muitas pessoas começaram a se afastar e a ir embora. Então, Pedro ficou assim olhando, os demais discípulos também, e Jesus disse para ele, vocês querem ir também? Estão livres, né? Quereis ir vós também com eles? E Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Pedro falou isso, Jesus disse para ele, né? Eu não vos escolhi no número de 12, no entanto, um de vós é meu aniversário. O que eu quero dizer com isso? Jesus escolheu os 12 e conhecia muito bem a história e o destino de cada um e quem era cada um deles, né? Cada um deles, porque isso nos ensina, né? O Senhor sempre esteve, sempre estará e sempre conhecerá, né? A situação da sua igreja, né? A situação de cada crente, né? A intenção de cada crente, viu? Então, você que lidera, deixa o Espírito Santo fazer a obra dele, né? Deixa o Espírito Santo concluir a obra da regeneração e operar, né? E quando o Espírito Santo operar, se prepare, porque vai se endemoniar a pessoa, vai cair gente arrebatada, porque ele vai curar, ele vai libertar, como no passado ele fez, e vai fazer agora de novo, né? Porque Deus está renovando a igreja. Então, eu deixo essa palavra aqui para a nossa meditação, principalmente para nós líderes que estamos diante de trabalho, né? Para tomarmos o devido cuidado. Porque eu me lembro do conselho de Gamaliel, né? Conselho de Gamaliel, os membros do Sinédrio, né? Quando estavam perseguindo, né, os discípulos que proclamavam o Evangelho do Senhor Jesus, as lideranças religiosas, né? E Gamaliel deu um sábio conselho. Gamaliel disse para eles, deixai esses homens de mão, porque se essa obra vem de Deus, ninguém pode barrá-los, ninguém pode impedir que essa obra se realize, porque Deus realizará a sua obra, pelo poder do seu Espírito, né? Deus fará acontecer as coisas. E Gamaliel também disse, para que porventura, meus irmãos, não se encontremos nós lutando contra Deus, porque resistir, né, à vontade de Deus ou ir contra os propósitos de Deus é estar guerreando contra Deus. Então, Gamaliel disse, se essas coisas vierem de homem, com o tempo elas vão perecer. Mas, se vem de Deus, ninguém pode impedir que elas aconteçam. Para a glória de Deus, seja todas as coisas. Deixa aqui esta palavra para a nossa reflexão nesta noite. E que Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Fiquem na paz e até mais, queridos.